A partir de agora, você assiste Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Nós temos percorrido toda a nação brasileira e testemunhado com grande alegria a aceitação do programa Verdade e Vida em todo o território nacional. Quero agradecer a Deus pela sua vida, pela sua família e pelo apoio que você tem dado ao programa Verdade e Vida. No programa de hoje, nós vamos tratar de um assunto da mais alta importância: pais consagrados aos filhos. Chame a sua família, ligue para um amigo, porque Deus tem algo muito especial para o seu coração. Verdade e Vida. Uma palavra de esperança para um mundo em crise. É com muita alegria que temos mais uma vez a presença do reverendo Ageu Cirilo Magalhães Júnior, pastor presbiteriano e diretor do Seminário Presbiteriano José Manuel da Conceição em São Paulo. Alegria. Reverendo, hoje nós vamos tratar sobre a questão de filhos, criação de filhos, sobre a relação pais e filhos. Recentemente a lei foi modificada que os filhos não podem ser disciplinados. E aí agora? Isso de fato tem incomodado muitos irmãos das nossas igrejas, essa famosa lei da palmada. E a Bíblia é muito clara que o pai que ama, disciplina o filho. Há muitos textos no livro dos Provérbios, em Hebreus, que mostra que o pai disciplina o filho a quem ama. A disciplina é um ato de amor. E a disciplina é algo amplo, né? Tem a ver com a correção verbal, com a admoestação, com a exortação, mas também com a vara, né? Com a palmada, conforme nos mostra a Bíblia. Então, ao contrário do que a sociedade diz, o pai que disciplina fisicamente o filho, com uma palmada ou com cinta, isso não é um ato de agressão, mas é um ato de amor. Porque filhos que não são disciplinados, às vezes, dessa forma, eles vão se tornar irresponsáveis, irreverentes. O grande problema que nós temos observado, eu sou neto de professor, filho de professor, tenho irmãs professoras. Hoje em dia, o fato é hoje de um professor tem medo de exercer a sua profissão enquanto professor, porque os alunos não respeitam mais. Eu fui daquela época quando a professora entrava na sala de aula, todo mundo se levantava e só se sentava depois que o professor sentava. E hoje em dia os professores estão com medo de dar aula porque não existe mais respeito. É verdade. Há uma crise de autoridade na sociedade. É marca da nossa época de relativismo, de ausência de verdade. Isso acaba quebrando o princípio da autoridade, de modo que cidadãos não respeitam o presidente da República, bandeira, pessoas não respeitam mais as Forças Armadas, a polícia, alunos não respeitam os professores e filhos não respeitam pais, ovelhas de igreja não respeitam suas autoridades religiosas. É algo desse século. E a Bíblia diz, de modo muito claro, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E a mente renovada tem a ver com a mente de Cristo, que nós conseguimos através da palavra. Então o crente é aquele que respeita a autoridade e é aquele que ensina os seus filhos a respeitar a autoridade, a respeitar os pais, os professores, as autoridades públicas. Qual o princípio bíblico da relação pais e filho-pai? O princípio bíblico, estabelecido já no Pentateuco, o primeiro mandamento com promessa: honra o teu pai e a tua mãe, para que te vá bem e Deus prolongue os teus dias. Então, é a ideia de que os pais, eles são objetos da honra dos filhos. Os filhos devem honrar os pais não só com as palavras, mas através da sua vida, de modo que a sua vida, o seu exemplo, traga honra para os pais. E a promessa de Deus é que isso prolonga os nossos dias na terra, não é? Porque filhos obedientes e seguindo os mandamentos dos pais, eles têm uma probabilidade muito maior de ter uma vida mais longa. Então o princípio é estabelecido aí. E da relação pai ao filho? Também acontece, por exemplo, Paulo escrevendo aos Efésios capítulo 1, ele diz: e vós pais não provoqueis os vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e admoestação do Senhor. Um bom exemplo de pai provocando filhos à ira, nós encontramos em Jacó, quando ele
tem uma predileção por José. E diz lá o texto que os irmãos de José eram irados contra José por causa dessa predileção. Então o pai, ele deve tomar cuidado para não provocar os filhos a ira. Nas suas disciplinas, ele não ser excessivo, mas disciplinar com amor. A Bíblia mostra que a disciplina até física é exercício de amor e não de raiva. O pai nunca deve disciplinar o filho fisicamente quando ele está com raiva, mas ele deve deixar abaixar o sangue, ficar calmo e depois ir conversar com o filho, se houver necessidade da disciplina física, discipliná-lo, dizer porque está disciplinando e mostrar que não é porque ele não gostou do que foi feito, mas porque Deus não gosta daquilo que foi feito, e depois abraçar o filho, reforçar que ama o filho. Essa é uma disciplina que produz efeito e que produz fruto, né? Uma disciplina que beira espancamento, feita com raiva, isso não é disciplina bíblica. Mas eu reforço, a Bíblia, ela mostra casos de necessidade de disciplina física. E hoje é estranho a gente debater esse assunto, porque isso era tão comum entre os nossos pais e os nossos avós, não é? Um olhar do nosso avô, do nosso pai, já fazia com que a criança respeitasse e se colocasse no seu lugar. Hoje, por conta desse afrouxamento, tem filhos batendo nos pais, filho matando os pais. Então isso mostra que a palavra de Deus está correta e não a nossa época, o espírito deste mundo. Reverendo, muito obrigado pela sua presença aqui no programa Verdade e Vida. Espero esclarecedora para os pais que estão aí nesse conflito de se disciplina ou não se disciplina os filhos. Mas antes convém obedecer a palavra de Deus, né? Esse é o princípio maior. Por enquanto nós vamos a essa mensagem musical e logo após, a mensagem que Deus preparou para o seu coração hoje, quando o reverendo Hernandes estará abordando o tema Pais consagrados aos filhos. Verdade e Vida. A palavra de Cristo para uma vida melhor. Meditou, escolheu conquistar terra e mar, que a visão fosse alcançar. Levantou e pediu tudo que era seu, colocou o pé na estrada, colocou o pé na estrada, deu vazão aos sentidos, descobriu mil amigos, alimentou a emoção, evitou os perigos e esqueceu os conflitos, ignorou a razão. Conheceu novas terras, desfrutou todas elas, o que o dinheiro comprou. Conviveu com aquelas alegrias etéreas, é que o dinheiro acabou. Ficou só, sem vintém, sem amor, sem ninguém, sem pra onde erguer o olhar. E lembrou de seu pai pra pedir seu perdão. Colocou o pé na estrada, colocou o pé na estrada, colocou o pé na estrada. Retornou de bom grado, consciente do fato que o viver que traçou não foi recompensado, mas tem um belo retrato, e foi assim que enganou. Avistou no caminho, a sorrir sem recato, o pai que há tanto deixou, que o abraçou com carinho e esqueceu seu passado, pois desde sempre o amou.
pois desde sempre o amor. Hoje eu quero tratar com você sobre um dos temas mais importantes para a igreja, a família e a sociedade. Vamos conversar sobre pais consagrados aos filhos, e isto à luz de Malaquias, capítulo 4, versículo 6, quando nos fala no último versículo do Antigo Testamento, que quando viesse o embaixador de Deus, aquele que prepararia o caminho do Messias, ele converteria o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais. Nós precisamos de pais consagrados aos seus filhos. E Agostinho de Hipona, o maior líder do cristianismo no quarto e no quinto séculos da história cristã, disse que um pai deve educar um filho 20 anos antes dele nascer. O que Agostinho estava dizendo com isso? É que a vida que levamos como adolescentes, como jovens, vai refletir amanhã na educação dos nossos filhos. Esse processo educacional já começa agora. Por isso, esta palavra também é para você, jovem, que está nos assistindo neste momento. O que é um pai, uma mãe consagrada aos seus filhos? Em primeiro lugar, um pai e uma mãe que encontra tempo na correria da vida para orar pelos seus filhos. Nós vivemos uma vida muito corrida, uma agenda muito congestionada. Temos muitos compromissos. A pressão do urgente nos sufoca a todo momento. Se nós não tivermos cuidado, nós passaremos pela vida nesta correria sem fim e não encontraremos tempo para orar pelos nossos filhos, para colocá-los no altar de Deus, para nos colocarmos na brecha em favor deles. O patriarca Jó, sendo um homem rico, dono de muitas propriedades, um grande empresário rural, tendo muitos afazeres, muitos servos, uma agenda congestionada, ele encontrava tempo nas madrugadas para orar e interceder pelos seus filhos, colocando-os no altar de Deus, preocupado com a vida espiritual de seus filhos. Você pai, você mãe que me assiste agora, não abra mão de orar pelos seus filhos. Um filho nunca é pobre se tem um pai e se tem uma mãe que ora por ele, que chora por ele e que o coloque no altar de Deus por meio da oração. Um pai e uma mãe consagrada aos filhos são pais e mães que cultivam a amizade dos filhos. Há muitos lares onde a família vive num pé de guerra, onde os irmãos crescem não como amigos, mas como competidores, como rivais. Foi o caso da família de Isaac e Rebeca, que tiveram 2 filhos, Esaú e Jacó. E aqueles meninos cresceram não como amigos, não como companheiros, mas como rivais. Porque seus pais cometeram o grande equívoco de ter preferência por um filho em detrimento do outro. Nós precisamos cultivar no coração dos nossos filhos a amizade, o respeito, o carinho. E desta maneira, costurando a amizade, a comunhão familiar, nós desfrutaremos da bênção de uma família unida, harmoniosa e feliz. Mas em terceiro lugar, um pai e uma mãe dedicados e consagrados aos filhos são pais e mães que ousam disciplinar os seus filhos. Esta palavra disciplina é uma palavra no imaginário popular negativa, mas disciplina é um ato responsável de amor. Disciplina é colocar limites. Disciplina é algo necessário para a formação moral, emocional e espiritual dos nossos filhos. Nós vivemos numa sociedade onde os pais estão muito ausentes da vida de seus filhos. Entregam os filhos à babá eletrônica, terceirizam a educação dos filhos,
leva os filhos ainda pequenos para a creche, para a escola, e os pais estão muito envolvidos nas lidas domésticas, no trabalho fora do lar e muitas vezes totalmente ausentes deles. O grande drama é que, para compensar a ausência, esses pais tentam substituir presença por presentes. E desta forma querem dizer não aos filhos, quando na verdade um gesto responsável de amor é colocar limites. Nós precisamos tomar posse daquilo que é nossa responsabilidade, criar os nossos filhos na admoestação e na disciplina do Senhor. A Bíblia faz referência ao sacerdote Eli. Ele era um grande líder. Ele era juiz de Israel por 40 anos. Ele era sacerdote. Certamente ele percorreu toda a nação de Israel e ajudou muitas famílias a resolver os seus conflitos e as suas tensões. Possivelmente ajudou muitos pais a educar os seus filhos, mas ele mesmo esqueceu-se de seus filhos, que cresciam dentro da casa de Deus, mas não conheciam a Deus. Tornaram-se jovens rebeldes, adúlteros, filhos de Belial, gente que não tinha mais temor de Deus. E esses meninos cresceram na igreja, mas perdidos. E diz a Bíblia que Eli não os disciplinou, porque Eli amava mais os seus filhos do que a Deus. Muitas vezes, quando nós não temos coragem de dizer não para os nossos filhos, quando é preciso de dizer não, quando nós deixamos de dizer sim, quando precisamos dizer sim, quando nós repreendemos com firmeza, mas com doçura, quando nós os elogiamos, quando eles precisam de uma palavra de encorajamento, se nós abandonarmos estas atitudes, teremos dentro do lar filhos rebeldes, recalcitrantes, que vão desencaminhar-se pelas estradas da vida, porque a disciplina é uma necessidade vital para a formação correta, emocional, moral e espiritual dos filhos. Eli perdeu seus filhos, porque não teve coragem de discipliná-los na hora oportuna. Mas, em quarto lugar, um pai e uma mãe consagrados aos filhos, são pais e mães que dialogam com os filhos. Nós estamos vivendo na época da explosão da comunicação virtual. Nós hoje temos iPod, nós hoje temos iPad, nós hoje temos iPhone, nós hoje temos YouCurt, nós temos hoje o MSN, nós temos o Facebook, nós temos o Twitter, nós temos o telefone celular, nós vivemos a comunicação virtual. Eu conheço, por exemplo, famílias onde se comunicam dentro de casa pelo telefone celular, se chamam os filhos para o almoço através do MSN. Nós somos capazes de travar uma boa e animada conversa de 2 horas virtualmente, mas não sabemos mais sentar-nos à mesa e bater um papo olho no olho, 5 minutos. Parece-nos que o diálogo está morrendo dentro das famílias. Nós precisamos cultivar o diálogo dentro da nossa casa. A Bíblia nos fala do rei Davi. Antes de ser rei, ele lutava pelos seus filhos. Ele bravamente chorava pelos seus filhos e lutava para resgatá-los das mãos do inimigo. Entretanto, depois que tornou-se rei, não tinha mais tempo para os filhos. Dava ricos presentes para os seus filhos, colocava-os no primeiro escalão do seu governo, mas não tinha mais tempo para conversar com seus filhos. Tragédias desabaram sobre a casa de Davi, porque ele não tinha tempo para os seus filhos. Houve estupro, houve assassinato, houve conspiração na casa do rei Davi. E ele não cuidou para conversar, para exortar, para consolar na hora devida. Certa feita, Absalão assassinou seu irmão Aminon. Davi ficou irado com seu filho e ele precisou fugir de Israel. Depois de 3 anos, Absalão voltou para Jerusalém. Mas Davi disse: eu não quero ver a cara dele. Ele não pode ver a minha face.
Passaram-se mais 2 anos. Seu filho com o coração ferido, Davi magoado com seu filho. E um dia Absalão manda um recado para Davi: papai, eu prefiro que o senhor me mate, mas fale comigo, olhe nos meus olhos, abra o coração, vamos tapar esta brecha, vamos enterrar estas situações, resolvendo-as com o perdão. Seu pai o recebeu no palácio, deu-lhe um beijo na face, mas não lhe dirigiu nenhuma palavra. A mágoa tornou-se imensa e seu filho saiu dali não mais disposto a buscar o perdão do pai, mas saiu dali pronto para conspirar contra o pai, para tomar-lhe o trono e para tirar-lhe a vida. Nesta amarga e inglória empreitada, diz a Bíblia que Absalão morreu e Davi chorou copiosamente, dizendo: Absalão, meu filho Absalão. Era tarde demais. Seu filho não podia mais ouvir sua voz, nem ver suas lágrimas. Quantas vezes nós só expressamos o nosso amor e o nosso apreço por uma pessoa no seu funeral? Passamos a vida inteira e não mandamos sequer um botão de rosas. Mas quando chega no funeral, cobrimos todo o templo ou o velório com coroas de flores, quando esse defunto não pode cheirar mais sequer um botão de rosas. Se você tem que fazer alguma coisa, faça agora. Se você tem que dar uma palavra para o seu filho, dê agora. Se você tem que estender a mão para ele, estenda agora. Não deixe para depois. Esse é o tempo de você investir na sua família, nos seus filhos, na sua casa, dialogando, estabelecendo pontes de contato com os membros da sua família. Mas em último lugar, um pai e uma mãe consagrados aos filhos são pais que não desistem da salvação de seus filhos. Eu quero dizer para você, pai e mãe, você não gerou filhos para a morte. Você não gerou filhos para o cativeiro. Seus filhos são preciosos. Aliás, o maior tesouro que Deus lhe deu é a sua família. De nada adianta você acumular bens e mais bens, comprar mais uma casa, mais um apartamento, mais um terreno, mais uma fazenda, mais um carro. A Bíblia diz que você nada trouxe para este mundo e nada você vai levar dele. Mas a sua família é o seu maior patrimônio. Invista na sua família. Cuide da sua família. Valorize o seu casamento. Invista nos seus filhos. Não abra mão da salvação de seus filhos. Você precisa ser aquele agente de Deus que vai levar aos seus filhos a boa nova da salvação. O que adianta seu filho, sua filha, ser alguém de sucesso? Alcançar o apogeu, o topo da pirâmide das realizações sociais, ser alguém bem-sucedido econômica e profissionalmente, se seus filhos vão perecer eternamente. Chore pelos seus filhos, ore pelos seus filhos, testemunhe do Evangelho para os seus filhos. Não abra mão de vê-los aos pés de Deus, no altar de Deus, salvos pelo Senhor Jesus Cristo. Alguém disse acerca de Mônica. Mônica foi mãe de Agostinho de Hipona. Agostinho era um moço devasso, culto, porém distante de Deus. E Mônica orou por Agostinho 30 anos e jamais abriu mão de ver o seu filho convertido e salvo. Ambrósio, mais tarde, disse que um filho de tantas lágrimas não poderia perder-se. Houve um momento em que Deus tocou o coração de Agostinho de Hipona. Ele foi convertido ao Senhor. Sua vida foi transformada. E ele veio a se tornar o maior líder do cristianismo daquele período. Você, pai, você, mãe que me assiste agora, não abra mão da salvação de seus filhos. Lute pelos seus filhos, chore pelos seus filhos, jejue pelos seus filhos, testemunhe para os seus filhos, fale da graça de Deus para os seus filhos, mas não desista de vê-los salvos pela graça de Deus. Eu quero orar em seu favor. Eu quero orar em favor da sua família. Eu sei que talvez você que está me assistindo agora tenha a angústia de ver o seu filho longe de Deus, talvez desviado do Evangelho, talvez longe da igreja.
ou talvez comprometido com práticas de pecados, ou talvez escravo de drogas, ou vivendo uma vida desregrada. Mas hoje eu quero conclamar você a lutar pelos seus filhos, a orar pelos seus filhos, até vê-los salvos e transformados pela graça de Deus. Onde você está? Ore comigo. Deus querido, eu quero colocar a vida e a família daqueles que nos assistem neste momento nas tuas mãos. E eu quero te pedir, ó Deus, que o coração dos pais sejam convertidos ao coração dos filhos e o coração dos filhos convertidos aos seus pais. Eu quero clamar a Ti, ó Deus, que Tu restaures os relacionamentos dentro da família e que nós tenhamos uma nova geração que se desponte, forte, vigorosa, santa, piedosa, que Te conheça e viva na Tua presença. Ó Deus, nós esperamos este milagre acontecer na família para testemunho do Evangelho e a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Pais consagrados aos filhos. Esse foi o tema da mensagem de hoje, baseado em Malaquias, capítulo 4, verso 6, onde o reverendo Hernandes mostrou a realidade de pais convertidos aos filhos e filhos convertidos aos pais. Um pai consagrado aos filhos é um pai que ora pelos filhos, a despeito de uma agenda lotada. É um pai que cultiva amizade entre os filhos, em vez de criá-los como rivais. Mas também é um pai que tem coragem de disciplinar os filhos, como um ato responsável de amor. Mas também é um ato de um pai que dialoga com os filhos e não substitui a presença por presentes. E, finalmente, é um pai que não abre mão da salvação de filhos. Precisamos de pais consagrados a seus filhos. Esse foi o tema da mensagem de hoje, que a partir de agora você pode adquirir pela nossa loja virtual, tanto em DVD como em CD. Acesse o nosso site www.verdadevida.com.br e clique ali na nossa loja virtual. Ou adquira de segunda a sexta, no horário comercial, ligando para 0800 119 105. Também pelo nosso site. Você pode assistir o programa de hoje ou qualquer um dos 258 programas que aqui já foram ao ar e inteiramente grátis. Contamos com as suas orações e divulgação. Acesse o nosso site www.verdadevida.com.br e torne o programa Verdade e Vida autossustentável. Clique ali em Faça Sua Doação, faça o seu cadastro, imprima o seu boleto e pague em qualquer banco. Ou ainda, faça a sua doação em qualquer agência do Banco do Brasil para a conta 7.000, dígito 9, da agência 4442, dígito 3. Eu quero lhe convidar, você e toda a sua família, para estarem amanhã às 9 horas, participando da escola dominical e do culto matutino, e à noite do culto vespertino, às 18 horas. Porque o céu é melhor. Esse é o tema do nosso próximo programa, aqui neste mesmo horário, nesta mesma emissora. Até lá, e que Deus muito o abençoe. Verdade e Vida. A palavra de Cristo para uma vida melhor. Qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Publicamos mensalmente o Cada Dia com mensagens, sugestões de leitura da Bíblia e orações para ajudar você a começar bem o seu dia. Para receber gratuitamente em sua casa o exemplar desse mês, ligue para 19 37 41 3000 durante a semana no horário comercial. Anote aí, 19 37 41 3000. Se preferir, mande-nos um e-mail solicitando seu exemplar gratuito, cadadia@lpc.org.br. Comece bem o seu dia lendo Cada Dia.